o grande momento. Não dá nem pra falar de ano, né? Porque não teve nem recorte de um ano, na verdade, do Jorge Jesus à frente do Flamengo. Mas foi muito espetacular o que o Flamengo viveu naquela temporada em 2019. E a gente projetando, né? Isso é diferente, é complicado você entender que assim os momentos... Olha quem tá ali, Pet. Jesus é o tá sósia, lá. né? O sósia tá... Que é difícil que você consiga repetir assim. É muito complicado. Porque foi com supremacia enorme. Você repetir isso. Porque a situação não é a mesma que 3 anos atrás. Suponhamos que ele venha para 2022, né? Os jogadores são os mesmos, mas não são 3 anos mais velhos. Tem jogadores que já estavam no auge do momento, todo mundo agora não estão. Tem muitos deles que não estão no auge. Jogadores importantíssimos de 2019. Um deles é Everton Ribeiro, não está no auge no momento. Então, você repetir esse momento, isso que a torcida às vezes não entende. Mas que importância tem que entender, e acho que entende porque manda esse recado. Que o Flamengo é regular. Sim. O Flamengo é constante. Talvez um pouco deixou de desejar em forma de briga para esse título no Campeonato Brasileiro. Porque sempre no tropeço do Galo, o Flamengo tropeçava. Então, essa briga, se tivesse mais acirrada, menos pontuação, menos pontos de diferença entre um e outro, tivesse sempre no 2, 3, num jogo, 4, 5 pontos, e aí essa briga levava até final, seria uma coisa aceitável um pouco mais. Mas deixando a possibilidade de o Galo ser campeão, e provavelmente vai ser ainda 2 rodadas antes, é complicado. A gente ainda vai falar mais de Flamengo, até desse debate sobre o Mister e as opções, enfim, né? O Flamengo olhando para o mercado externo, buscando opções de treinadores estrangeiros. O PC está aqui de volta, mas eu vou chamar a Maria Cláudia Bonucci, que, enfim, estava acompanhando o que poderia ser a festa do título do Atlético Mineiro. A gente sabe que estava chovendo na capital, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mas, de qualquer forma, o torcedor que já esperou 50 anos, né, pode esperar um pouquinho mais, talvez só até quinta-feira, para soltar esse grito que ainda permanece preso de campeão, né, Maria Cláudia? Boa noite para você. Exatamente, Rafael. Muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está ligado com a gente. Mais uma noite, né, de muita expectativa, e permanece a ansiedade dos atleticanos para soltar esse grito de campeão, que ainda não veio nessa noite chuvosa de terça-feira aqui em Belo Horizonte, como você disse. Apesar da chuva, começou a chover forte pouquinho antes do jogo. Mesmo assim, os atleticanos seguiram nos bares, estiveram reunidos por vários bares aqui da cidade, como esse que a gente está aqui, que fica na região do Horto, zona leste da cidade, bem pertinho do estádio Independência. Acabou se tornando um reduto dos atleticanos, porque o Atlético mandou seus jogos, né, por muito tempo, de 2012 até 2019, no estádio Independência. Então, esse acabou ficando marcado aqui como um dos pontos de encontro dos atleticanos. E eles até comemoraram, né, chegaram a soltar o grito de bicampeão, mas só durou 8 minutos essa comemoração. Foi entre o gol de empate ali do Rick aos 25 do segundo tempo até o gol da vitória do Flamengo, marcado pelo Mateuzinho. Mesmo assim, né, mesmo com o fim de jogo, 2-1 para o Flamengo, muitos torcedores seguem por aqui. No final do jogo, eles continuaram comemorando, alguns ainda gritando já o grito de campeão, e continuam na expectativa, né? Não foi nessa noite, mas pode estar muito perto. Amanhã o Atlético treina pela manhã, viaja na parte da tarde para Salvador, vai jogar contra o Bahia na quinta-feira e pode, né, finalmente estar matematicamente com os títulos nesse jogo que vai acontecer em Salvador na quinta-feira, Rafa. Obrigado, Maria Cláudia, pela participação aqui no Troca. É o que a gente estava falando, né? Parece muito mais só mas um adiamento de leve. Sim, não, Bahia. Bahia precisa para não ser rebaixado. Está na zona do rebaixamento, com 40 pontos. Acho que o jogo contra a Bahia vai ser complicado, muito difícil para ser jogado. Sim, sim. Não digo que claro que o Atlético tem time e é melhor e superior, mas quando você joga contra um time que está jogando a vida, porque tem esse jogo e mais um jogo em casa. Sport, acho que fora de casa, e Fluminense em casa, o Bahia, se não me engano. Esses são 3 jogos jogando do Bahia. Sim, é isso. Então, complicadíssimo demais. Mas tudo bem. Se não for quinta-feira, será domingo. Em casa. Aí que é em casa. Contra quem o Atlético joga em casa, PC? O Atlético agora me escapou. Vou trazer para vocês os jogos que faltam aqui pro Galo. Essa partida é adiada ainda da 32ª rodada, né? O jogo contra o Bahia. E a gente tem, na rodada 37, a partida contra o Bragantino em casa
e fecha o Brasileirão fora de casa contra o Grêmio na quinta-feira, no dia 9. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui o Vilani e o Pedrinho para falar do jogo, destrinchar também os melhores momentos, mas eu quero ouvir do PC essa questão sobre a pressão, não vou falar em pressão, mas enfim, os gritos de Mister na arquibancada do Maracanã e essa ideia de que o 2019 é muito marcante para o torcedor do Flamengo. O único jeito de se desvencilhar dessa sombra, PC, é trazendo o próprio Mister? Começa que eu não acredito que o próprio Jorge Jesus esteja inclinado a aceitar um convite do Flamengo. Ele sabe que aquele ano foi um ano especial, que o colocou num altar e ele não vai sair desse altar. Então, uma volta, e aí as coisas não se repetem, porque no futebol as coisas não se repetem, elas se renovam, pode significar a saída dele desse altar. Agora, esse mesmo grito, ele é um aviso, e isso tem acontecido com razoável frequência, porque depois da saída do Jorge Jesus, teve o Domi, teve o Rogério Ceni, teve o Renato, de que todo técnico que assumir o Flamengo, ele estará sempre com essa imagem do Jorge Jesus no altar a acompanhá-lo. E aí, porque o trabalho do Jorge Jesus, ele combinou encantamento com resultado. Não foi só um trabalho de conquista de título. Foi um trabalho que apresentou um time encantador. Você, quem gosta de futebol, torcedores de outras equipes, elas se sentiram encantadas pelos espetáculos que o Flamengo proporcionou. É o segundo passo. Vai ganhar ou não vai ganhar? Não ganhou. Por que não ganhou? E esse é o ponto. Não ganhou porque, em dado momento da temporada, o Flamengo acabou fazendo escolhas que resultaram em abrir mão de questões muito importantes dentro do campo. E o Flamengo pagou o preço dos desfalques que teve ao longo da temporada e das escolhas que fez, que transformaram o time em algo muito mais individual do que coletivo. Então, acho que essa é a frustração. Mais do que simplesmente não ter ganho. É porque não ganhou. Porque os métodos, eles foram embora. E o Flamengo virou um time muito aleatório. E um time que investe o que o Flamengo investe, que tem o potencial para ser o que o Flamengo pode ser, não pode jamais ser aleatório. Eu acho que esse é um ensinamento que fica para a próxima temporada. Olha, daqui a pouquinho a gente vai para o Maracanã para ouvir o novo técnico, né? Agora interino, técnico do Flamengo, Maurício Souza. Vamos também tentar ouvir o Thiago Nunes, técnico do Vozão, que segue na luta pela vaga na Libertadores. Vamos para Belo Horizonte também para ver como foi a reação da torcida do Atlético Mineiro, quase campeão. Chegou a gritar é campeão, mas para onde a gente vai agora, 7 minutos, né, Edu? 7 minutos estava todo mundo gritando é campeão, se bem que eles já estão gritando é campeão desde o fim de semana. Na quinta-feira, não deve passar, não. Vamos lá para o Maracanã, vamos conversar com o Pedro Henrique Torre, ele vai trazer a reação dos torcedores, vai trazer para a gente, ele que estava mais perto, como é que estão os jogadores depois desta final de Conmebol Libertadores e uma vitória importante, hein, Pedro? Boa noite, bem-vindo. Tudo bom, Marcela? Boa noite para você, boa noite ao Edu, André, Zupac e todos os amigos do Sport Center. Uma vitória importante, né? Adiou ali, pelo menos, esse título do Atlético. Não saiu aqui no jogo do Flamengo no Maracanã, né? Jogou um pouquinho para frente. Somente um milagre ali daria um título ao Flamengo. Mas, claro, dá uma adiadazinha aí, com 8 pontos de distância. Faltam 9 para disputar. O Flamengo joga um pouquinho para frente. Mas seria aquele jogo da ressaca, né? Depois dessa perda do título da Libertadores. E se transformou em um jogo do abraço. A gente pode dizer assim. Porque, de maneira até surpreendente, quase 50 mil torcedores aqui no Maracanã, eles vieram e apoiaram bastante o time do Flamengo aqui, cantaram basicamente o tempo todo, fizeram uma grande festa na maior parte do tempo, jogaram junto com o time e transformaram numa grande celebração, resolveram, como eu disse mesmo, abraçar essa equipe. Claro que ali no início mesmo houve um pouco de divergência, principalmente na parte das organizadas ali no setor norte. Uma parte ele chegou a vaiar o Andrés Pereira no início, hostilizar até o jogador. A outra parte vaiou quem queria hostilizar o Andrés Pereira. Aí houve mais, o pessoal hostilizou o presidente Rodolfo Landim, hostilizou o ex-técnico Renato Gaúcho, mas quando a bola rolou mesmo, houve mais um apoio ao Flamengo. Aí o gol no início, claro, do Gabigol
ajudou bastante. O Gabigol foi ali no setor sul, subiu, levou a galera junto, o time junto, todo mundo abraçou, fez aquela comunhão ali mais com os torcedores e isso deixou o ambiente mais propício para que essa festa ocorresse aqui no Maracanã. Então não houve assim, certamente a gente poderia esperar de alguma maneira, de repente por conta do erro do Andrés Pereira, alguém vaiando quando ele tocasse na bola de alguma maneira, mas não houve nada diretamente nesse sentido. Então foi mais uma festa, pessoal celebrando muito assim, dando mais apoio ao time do Flamengo depois daquele baque no sábado. E aí sim, no finalzinho da partida, gritos de olê, 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 mister, mister, lembrando o Jorge Jesus, e aí hostilizando o técnico Renato Gaúcho. Acho que observaram mais o culpado dessa campanha aí do Flamengo na reta final, foi mais direcionado para o técnico Renato Gaúcho. Os jogadores buscaram ter mais garra, a gente observava assim, olhando para a arquibancada, tentando uma conexão o tempo todo. O gol que saiu ali logo depois, lá no segundo tempo, o gol do Mateuzinho com raiva, chutando a bola, indo para a torcida, olhando bastante. Então eles buscaram bastante essa conexão. O Gabigol olhava para a arquibancada, tentava puxar a torcida o tempo todo. Precisava demais assim ter de fato essa ligação com a torcida. Os jogadores, claro, abatidos com essa perda da Libertadores, mas acho que eles se sentiram, como diria Jorge Jesus, acarinhados pela massa aqui no Maracanã com essa reação que, ressalto, assim, foi até surpreendente, porque o tempo todo eles ficaram apoiando a equipe, mas foi de fato 50 mil pessoas aqui no Maracanã, até tinham sido vendidos 44 mil ingressos de forma antecipada, até o início da tarde 27 mil ingressos tinham sido trocados. Aí logo faltando assim 40 minutos o placar aqui do Maracanã, ele anuncia em tempo real mais ou menos como as pessoas estão entrando. Eram 8 mil pessoas que tinham entrado, aí depois saiu o público aqui no Maracanã. Puxa, a máscara aqui, tá escapando. Foram 47.862 torcedores presentes aqui no Maracanã, para ser bem exato. Então foi uma festa até bacana. A gente obviamente não sabe até quando dura essa festa. Eu vi vocês falando aí da obrigação 2022, etc. Mas isso fica um pouco para depois. Sábado tem eleição no Flamengo, né? O presidente Rodolfo Landim é o favorito para ficar mais 3 anos à frente desse Flamengo, mas foi um gesto da torcida para dizer, olha, a gente entende que vocês fazem parte de uma geração muito vitoriosa do Flamengo, 2019 aquele ano mágico, 2020 campeões brasileiros, esse ano bateu ali na trave na Libertadores, chegou muito perto aí no Campeonato Brasileiro, mal ou bem, né, porque é um vice-campeonato que está em vias de se concretizar, e ali também teve a questão do Campeonato Carioca, Supercopa, não são títulos assim tão expressivos, mas são taças na galeria